Eu queria falar sobre a liturgia no sentido da sua essência. Qual o motivo de a liturgia ter sido por todas essas épocas o ponto de ligação entre a humanidade e uma divindade, no nosso caso, entre nós e nosso Deus? Na verdade, a liturgia ela é o regresso do homem a Deus. É o homem regressando. É o ser humano em caminho, voltando-se para Deus. Aí me param algumas perguntas, algumas frases. Eu queria dedicar esse tempo para trazer a você, pensando, divagando. Eu tenho aqui algumas conclusões próprias que eu queria passar para você nessa aula. De qual substância Deus teria criado algo, se não dentro dele mesmo? Se eu entendo que Deus usou criar algo a partir da matéria existente, então eu desloco Deus de uma possibilidade de autocriação. Portanto, se ele ou dele, se ele é todas as coisas e se tudo veio dele, se ele é o primeiro a ser, primeiro ser, ele é incriado. Então, se ele é o primeiro de tudo, então tudo que veio dele. Isto pressupõe que não necessariamente Deus dependia de algo externo para produzir o que ele viesse fazer, porque a conjunção de elementos pressupõe a soma ativa de existências para se criar algo, que não é o caso de Deus. Deus não cria, ele extrai de si mesmo e ele dá nome e forma. A liturgia é uma criação dele próprio, a liturgia, o culto, é o caminho, é o mapa que ele dá para si mesmo. Ele traz o homem a essa concepção. Ao definir a liturgia, Deus expressa de si próprio. A liturgia é o espelho de sua própria intimidade. A liturgia é o reflexo da própria intimidade de Deus, quando ele se auto-reflete por esse caminho de volta. Lembra que o sacerdote saía lá da ponta da porta, do alto, e vinha até... Tudo vai do cenáculo ao Getsemane, à cruz, da porta do átrio ao altar de sacrifício, a pia de bronze, o candelabro, mesma preposição, santo, santíssimo. Então a projeção da liturgia é o homem voltando para si, voltando para Deus, e Deus voltando para si mesmo através do homem, porque nós saímos de Deus. Ao definir a liturgia, Deus expressa de si próprio a liturgia como espelho da sua intimidade. É preciso que você se posicione no nível de absorção para que possa entender a expressão de si mesmo, a expressão de si mesmo, essa expressão litúrgica de si mesmo. A liturgia não é um momento externo, é o externar de Deus, de si próprio, voltando a si próprio. Quando eu parar de entender que liturgia é serviço humano, embora pareça, eu não vou conseguir atingir a essência do que a palavra me propõe. Portanto, a questão do culto, a cultura do culto, a cultura da liturgia, ela é assim mesmo uma volta de Deus no caminho de volta de si mesmo. A liturgia não é um movimento externo. Se não usar o material externo, ela de si vai usar-se. Se Deus não vai usar o material externo, de si mesmo ele vai usar-se. Porque a adoração não é do externo para Deus, é algo de Deus para Deus. E que só o homem pode expressar esse auto-reflexo, esse caminho de volta. Deus não age sobre a liturgia como um mover externo. Ele faz de si mesmo. Ele não depende do mover externo. Ele mostra o caminho para que o homem possa caminhar, trilhar essa volta de si mesmo. Então a liturgia não é um impulso externo, porque senão suporíamos a existência de algo temporal e transitivo ou transitório. Por isso é uma possibilidade plantada no homem com o código de Deus. Portanto, a liturgia não é algo transitório. Haja vista que durante séculos o homem tem desenvolvido essa prática. Por quê?
porque ela não é em si transitória, ela não é em si temporal. Ela é algo que Deus de si mesmo trouxe, mesmo quando antes nada existia. Porque de si mesmo Deus extrai o caminho de volta e oferece ao homem este caminho de volta. A ideia transitiva não encontra fundamento, porque a liturgia, se não é para Deus, se não tem a que transitar, pois ninguém recebe adoração. Por isso que os deuses são inorgânicos. Eles são incapazes de receber esse caminho de volta, porque não são orgânicos. Então, não pode ser, a não ser que esses deuses fossem orgânicos e pudessem receber essa adoração, mas ela não pode ser transitória nem temporal. Tanto é que depois que tudo acabar na terra, nós haveremos de estar no céu adorando quaquilhões de anos a fio, sem parar. Porque a adoração, a forma litúrgica de Deus, ela é eterna. Ela é um pincelar da eternidade. Então não pode ser transitória, porque também não vai a ninguém a não ser a Deus. E se vai a Deus, é na linguagem da existência eterna. É na linguagem da eternidade. Portanto, ela não tem um mover que termine em si mesmo. Se eu falecer agora, outro vai adorar em meu lugar. Tá pegando a ideia, não? Por isso que quando a igreja entende esse princípio, tudo muda na questão de culto. Se a liturgia for colocada num processo de existência, é inócua em si mesmo. Se assim for, ela se iguala entre outras liturgias. E nesse caso não funciona porque só a Deus prestarás o culto. Então não há espaço para se produzir culto para outrem. Por isso que ela não pode se materializar no sentido de existência temporária transitiva. Porque é só a Deus prestarás o culto. As liturgias realizadas em outras épocas para outras divindades com D minúsculo são inócuas, porque são transitórias. Morria aquele Deus, acabava aquela adoração. Nascia outros adoradores de outros deuses, e aquele ficava esquecido. Deuses eram lembrados, deuses com D minúsculo. Deuses eram lembrados, deuses eram esquecidos. Por quê? Porque a adoração inócua, ela é transitória. A de Deus não. Ela é eterna, ela vem antes, ela está no meio, ela vem depois. Se nivelarmos uma existência a partir de elementos, torna Deus incapaz de receber, pois a soma de outros existentes não possibilita algo único. A soma a minha liturgia, o meu culto, a adoração, ela depende de elementos para se formar e comunicar a Deus, então ela é, na verdade, impossibilitada, porque ela é um fruto único para um Deus único, uma ação única para um ser único. Se resultar de outros, não vale por si mesma. Ela tem que se valer por si mesma, porque de Deus se auto-extrai. É preciso compreender essa dimensão. Se você resolve tirar a adoração da humanidade, atinge o nada. E mesmo o nada, ele é possível. Pois se possível, deste nada, é um não via não absoluto. Portanto, se eu reduzir a humanidade, se eu tirar a adoração da humanidade, eu tiro tudo e fica o nada. Mas é um nada não absoluto, porque nesse nada há peças existentes que poderão refazer, trazer de volta, ressuscitar a adoração. Foi isso que aconteceu com Israel naquela época. Israel, naquela transição entre Abraão, Egito e Canaã, a adoração, a liturgia ficou, parece que o nada, mas era o nada possível, estava lá. O nada possível estava lá. É interessante isso aí. Moisés vê um fogo que não se consumia na sarça. Ali é o começo de uma... Olha, veja bem, a liturgia é Deus trazendo o homem de volta para si, Deus chamando a atenção do homem. Quando a igreja entende esse caminho, ela aproxima o povo de Deus. Deus joga fogo numa sarça, traz a atenção de Moisés, ali começa a liturgia, que é o aproximar-se de Deus ao homem. Moisés vê um fogo que não se consumia, e não consumia a sarça. Se não houve combustão, então
este fogo era um parecer e não um fogo físico. Neste caso, o nada é um fogo que se parece físico, que pressupõe um fogo que é abstrato, o que é possível dentro de um nada. O fogo estava ali, mas não consumia, ou seja, não havia uma combustão física. Era um parecer de um fogo, mas era o fogo, um parecer de um fogo, numa dimensão que para o Moisés era o nada da combustão, mas para Deus era o tudo da realização. Então, é entender que, mesmo dentro de um nada de Deus, há elementos possíveis de existência, que é o caso do homem sem Deus, do homem vazio, a possibilidade de existir adoração se ele se voltar para Deus. Aí você tira o tudo de o nada. Neste caso, a existência depende da possibilidade, e a possibilidade transcende os existentes, porque origina-se em Deus, que não depende da existência, para extrair de si mesmo. Então, é impossível você entender a liturgia a partir do binóculo humano, a partir de uma ótica humana, se não houver a presença de Deus. Aí ela se torna um culto. É nesse ponto que ela se torna um culto realizável. As relações acidentais produzidas pela liturgia ou culto é trazer Deus para a operação onde a possibilidade reúne existentes e inexistentes. É o caso do milagre da cura. O milagre é uma coisa inexistente. Eu não vejo milagre. Eu estou doente, eu estou enfermo. O milagre não existe, a cura não existe. Mas quando eu ofereço uma liturgia a Deus, que eu posso me aproximar de Deus liturgicamente, com culto, adoração, o meu nada começa a produzir uma existência, porque a possibilidade ela engloba existência e inexistência. Está dentro, a quem é fora. Porque o dentro é o possível, a quem é fora é o impossível. O campo do dentro é o campo do homem, a quem é fora é o campo de Deus. O Deus que de si mesmo extrai substâncias inexistentes, porque ele cria a partir de si mesmo. Para a ação litúrgica há um certo conjunto, um incluso conjunto de manifestação possíveis. O que Tiago fala no capítulo 4, versículo 8? Achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Quando ele chega a vós, ele vai preenchendo o nada de um tudo. Mesmo quando nada existia, já era o tudo que havia. O nada de Deus ele é preenchido por algo que eu não vejo, que eu não sinto, que é abstrato, mas que está lá por existência de Deus. Então o próprio nada de Deus, ele subsiste por tudo que ele é dentro deste nada. É o caso da liturgia da oração. O nada daquela reunião traz o tudo de Deus daquela reunião, e a possibilidade de Deus cria as existências e o inexistente para se produzir o tudo dentro de um nada. Então, a possibilidade produzida num culto altera o conhecimento dela. Eu conheço uma reunião porque ela é vazia. Eu conheço uma reunião porque ela é inócua, ela é inoperante, mas quando eu trago Deus a essa reunião, ela cria uma possibilidade exata de se criar algo que não existe. Então vamos lá, a possibilidade de produzir num culto altera o conhecimento dela em si mesmo, pois entendemos o possível não na medida que colocamos os existentes em interrelações. Se você tem um carro, você tem a chave e você tem a carteira para dirigir, gasolina, você criou um conjunto de existências, que se você girar a chave, apertar o acelerador e passar a marcha, o carro vai sair. Portanto, a possibilidade, ela reúne existências que se autorrelacionam para produzir algo que vai acontecer. No caso da liturgia ao Deus, que não vemos, que não tocamos, dentro do espaço, do nada que vemos, está o tudo dele, ao ponto de a possibilidade em si mesmo criar as coisas impossíveis a partir do inexistente que está contido no próprio Deus.